Panorama 95 apresenta Check-up no rádio. No quadro Check-up no rádio desta terça-feira, teremos a presença de Dr. Belísio Neto, médico geriatra, para discutir um tema fundamental para a saúde masculina. Saúde do homem que quer longevidade com qualidade. O envelhecimento saudável é um desafio, mas também uma possibilidade. E a qualidade de vida na terceira idade depende das escolhas que são feitas ao longo de toda a vida. Dr. Belísio vai falar sobre como os homens podem cuidar da saúde física e mental para garantir uma vida longa e com qualidade. Esse é o objetivo de todos os que escutam o nosso programa nesse momento. Dr. Belísio, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldinho. Bom dia a todos os nossos queridos ouvintes, internautas. Uma satisfação imensa, mais uma terça-feira, participar aqui do quadro Check-up no rádio e falando de um tema de bastante relevância, principalmente nesse mês de conscientização da população sobre a saúde do homem, né? A gente sabe que o homem, estatisticamente, ele só procura o médico, principalmente o homem idoso, que tem uma cultura de naquela época não se fazer prevenção, ele só procura o médico depois que está bem doente. Estima-se que 70% dos homens eles só procuram buscar saúde quando adoecem, em torno de 70%. 50% deles já em pacientes graves que buscam já o hospital, em média. Então, existe essa cultura de o homem não cuidar da sua saúde por uma série de motivos, porque não tem tempo, porque acha que não tem, como eu falei, a cultura, principalmente o homem mais idoso, não teve a cultura de, na sua época, se fazer prevenção, porque ele não tem como a mulher acesso à unidade de saúde no preventivo quando engravida. O homem não tem menopausa, ele não vai para o climatério, ele não faz preventivo, ele não faz pré-natal, aliás, não faz preventivo também. Então ele é mais longe da unidade de saúde, e isso faz com que os homens tenham menos contato com a saúde em regra, né? Esse Novembro Azul é para a gente poder conscientizar a população nesse sentido, principalmente os homens, aqueles que não têm esse hábito, principalmente aqueles que estão aí começando uma nova etapa da vida, aos 60, 70, embora esses homens sejam pessoas ainda bastante saudáveis, teoricamente, pessoas que ainda não adoeceram, essa faixa etária para que a gente se direciona, para que esse pessoal chegue, tenha longevidade, que chegue aos 90, chegue ou até mais, com qualidade. Então, é preciso buscar inicialmente se consultar, buscar o posto de saúde. Ele não teve, como eu falei anteriormente, o acesso, a necessidade de ir, como a mulher faz no pré-natal, como a mulher faz na prevenção do câncer de colo, fazendo preventivo, como na menopausa e assim por diante. O homem precisa ir ativamente. Isso não é demérito, isso não é nenhuma fraqueza, é porque ele precisa viver mais, ele precisa viver com qualidade. E existem algumas doenças que são mais comuns em homens, e doenças que eu diria bastante traiçoeiras, né? Como, por exemplo, as doenças do coração. Elas são praticamente assintomáticas, são doenças que o paciente, por exemplo, a hipertensão, o diabetes, são doenças classicamente como é que eu posso dizer, silenciosas, né? Então, essas doenças precisam de uma certa atenção, que o homem comece a buscar saúde desde cedo. Precisa cuidar da sua alimentação, cuidar da sua saúde mental, cuidar da sua parte de atividade física, mas verificar a pressão, mas ir na unidade de saúde fazer alguns exames, verificar a glicemia. A partir de 50 anos ele precisa fazer o toque retal, precisa fazer a prevenção do câncer de próstata. Esses dias eu conversando com o Dr. Sancler, ele disse, olha, prevenção é para quem tem 50, 60 anos, prevenção do câncer de próstata no caso. Para quem está com 90, não tem muito mais o que se prevenir em termos de câncer de próstata. Então é para essa pessoa que eu estou falando. Não só no câncer de próstata, mas buscar os serviços de saúde para
começar a cuidar não só da próstata, mas cuidar da sua saúde. Como eu falei, doenças traiçoeiras como infarto, AVC, elas vêm e o fator que causa elas, na maioria das vezes, são silenciosas, não dão sintomas, e aí, como ele tem o hábito de não procurar o médico, ele acha que não está doente. Tem que ir mesmo antes disso acontecer. Na saúde mental, do mesmo jeito, o homem, na maioria das vezes, ele tem aquele estigma de que saúde mental é uma fraqueza, que ele não tem a necessidade de procurar, ou mesmo tem vergonha de assumir que tem algum problema de origem mental, psíquica, e isso retarda diagnóstico, isso muitas vezes leva eles a terem sérios problemas de outra natureza, social, familiar, ou até mesmo de adesão a tratamentos de doenças que eles precisam fazer. Então, conscientizar nesse aspecto de buscar saúde, mesmo antes que a doença apareça. Saúde, por exemplo, óssea, o homem tem menos osteoporose. Por saber disso, ele busca menos fazer o exame de densitometria, eles fraturam também. Então, embora a mulher seja mais suscetível, e aí ela faz os exames de prevenção e o médico finda solicitando a densitometria, no homem eles também fraturam, eles também têm osso, eles também caem, eles também têm doenças outras que não só o câncer de próstata. Então, o alerta é nesse sentido. Inicialmente, ele buscar se aproximar dos serviços de saúde, seja para verificar uma pressão, seja para fazer uma consulta de rotina, seja para ele buscar alguma orientação, começar a pensar, planejar como é que ele quer aí viver mais esses 30, 40 anos, essa terceira etapa da vida, tomar uma atitude, né? Começar com hábitos saudáveis, procurar cessar tabagismo. Os homens fumam mais historicamente do que as mulheres, e eles têm mais doenças no pulmão, como câncer de próstata, como enfisema pulmonar, então, como câncer de bexiga, está bem relacionado ao tabaco, como câncer de intestino. Então, eles procurarem mudar o estilo de vida, tratar, se for o caso, o tabagismo. Os homens também, uma incidência maior de alcoolismo, então eles têm mais cirrose, eles têm mais câncer de fígado, então eles têm que tentar buscar um estilo de vida sem o álcool, se for o caso, tratar a dependência do álcool, a dependência do cigarro. Estilo de vida saudável também na alimentação, estilo de vida saudável também em termos de exercícios, buscar colocar em dia seu cartão de vacina, prevenção também, estar com as vacinas em dia, seja do tétano, seja da gripe, da pneumonia, seja dos hóspedes, seja da Covid, seja qualquer que seja a vacina, colocar em dia seu cartão de vacina. Então, a ideia é essa. O homem, ele também adoece, o homem também precisa de prevenção, ele precisa se aproximar mais dos serviços de saúde, se aproximar mais da saúde, e é por isso que há alguns anos já a saúde do homem vem sendo pauta, né? O homem, ele não só busca, não é só na saúde, né? Ele é mais inibido para várias coisas. Você vê, por exemplo, a igreja, né, tem o terço dos homens, para ver se motiva o homem a buscar mais a igreja, e assim é também na saúde, esse mês de novembro de conscientização à saúde do homem. Belísio, quais são os exames preventivos mais importantes para os homens em diferentes faixas etárias, por exemplo? Para começar do idoso, né, nesse caso. Quais são os principais exames preventivos? A gente tem que buscar, Marcos, relembrar que não é só exames, precisa de uma entrevista. Vou lhe explicar por quê. Porque vai depender, por exemplo, de uma pergunta. Alguém na sua família teve tal câncer? Alguém na sua família teve tal doença, morreu do coração? Então, esses exames, eles são direcionados de acordo com o perfil também genético do paciente. De acordo com o perfil epidemiológico. Por exemplo, é um paciente que fuma, então ele vai precisar fazer uma tomografia de baixa dosagem. Se é um paciente tabagista há mais de 15 anos, que ele usa o cigarro,
teve alguém que morte súbita antes dos 50, 55 anos na família, ele vai precisar ter um direcionamento para a prevenção de doenças cardíacas. É um paciente que tem uma exposição à poluição ou trabalha em mina, dependendo de como ele trabalha. Então, vai depender dessa entrevista. Existem exames que são gerais, assim, que são todo mundo tem que fazer depois de 50, 60 anos. Por exemplo, o toque retal, como por exemplo o PSA, como por exemplo a densitometria óssea para todos que têm acima de 70 anos, homens no caso, né, acima de 70 anos, como por exemplo teste de glicemia, verificação de pressão. Isso também são exames que a gente precisa lembrar. Não é só aquele exame de laboratório, eu quero que você peça tudo aí para que eu possa fazer um check-up, né? A ideia é essa. E como eu falei, não é bem assim, vai depender do histórico desse paciente, genético, vai depender da profissão dele, vai depender dos hábitos de vida dele, e assim a gente vai direcionando o check-up. Não é só pensando em taxa de colesterol, em taxa de glicose, em PSA somente, não. A gente precisa individualizar. Alguns precisam de mais exames, outros precisam de menos, mas como eu falei, via de regra, em termos de saúde coletiva, populacional, os mais comuns são esses que eu falei. A partir dos 50, toque retal, exame da próstata, colonoscopia, paciente mesmo que ele não tenha histórico de câncer, ele precisa fazer uma colonoscopia aos 50 anos, ele precisa fazer uma glicemia, ele precisa verificar a pressão, aos 70 anos ele precisa fazer um exame de densitometria óssea, e a depender do histórico de doenças na família, a gente vai também solicitando outros exames. Como é que o estilo de vida, porque, por exemplo, a gente sabe que grande parte da minha terceira idade vai depender dos meus comportamentos durante a minha vida, né? Sedentarismo é um vilão eterno, não é isso? Sim, sim. Como é que, por exemplo, como eu me comportei durante a adolescência, a juventude vai ser primordial para a minha terceira idade? Eu costumo dizer o seguinte, aqui eu já disse algumas vezes, a gente quando chega aos 50, eu diria até um pouco antes, o organismo ele não mais sozinho consegue resolver as coisas como ele resolvia quando você era criança. Você tinha uma gripe e ficava bom por isso mesmo. Você precisa assumir esse protagonismo, você precisa dizer, não, agora eu tenho que cuidar da minha saúde, eu tenho que fazer uma reserva de saúde para que lá na frente eu possa viver bem, do mesmo jeito que eu vivo hoje. Eu tenho um idoso hoje que ele diz, olha doutor, eu não me troco por certos jovens de 30, 40 anos que não conseguem fazer o que eu faço hoje. Então, a ideia é essa, chegar lá na frente com a saúde que mantenha essa pessoa independente, essa pessoa ativa. Então, os hábitos de vida fazem muita diferença em idades anteriores, né? Em idades que ele possa fazer, como eu sempre digo, a reserva de saúde, o capital de saúde, a poupança em saúde, para que ele possa colher igual a poupança financeira mesmo, que ele faz ali as suas economias para poder ter uma folga na terceira idade. Então ele precisa começar bem cedo. O organismo ele inverte ele começa a envelhecer a gente a partir dos 30 anos. Você não é mais, o seu osso começa a entrar numa fase de estabilização e começa, ao invés de ele ficar formando o osso, ele começa a não mais formar, e com o tempo ele começa, por exemplo, esse osso a desgastar, eu diria, a não mais ser tão um músculo do mesmo jeito. A partir de 30 pode prestar atenção, todo mundo tem mais dificuldade de ganhar massa, de perder peso. Então o organismo ele começa a ter esse em torno de 30 anos. Você não vai perceber isso logo, você vai perceber isso quando você chega aos 40, que você se lesiona mais na academia, você já tem mais dores, que você já tem uma dificuldade em certos hábitos que você tinha antes, você não é mais a mesma pessoa. 40, 50 anos você começa a perceber de verdade. E é nessa idade que você tem que assumir esse papel. Não, eu tenho que começar uma atividade física, eu tenho que cuidar desse meu sono, que eu passo o dia todo morrendo de sono, muito sono, e eu não sei o que é que acontece. Os homens têm mais apneia do sono,
é muito mais comum em homens a apneia do sono, o ronco, e eles ficam acordando, despertares noturnos, e ele tem muito sono, ou ele tem dificuldade de dormir. Eu tenho que controlar isso, porque eu sei que um sono que não é de qualidade, não é horas de sono não, um sono de péssima qualidade traz sequelas em idades mais avançadas, terríveis na memória, no estresse, no aumento de risco de ter AVC, de infarto. Então, eu preciso começar a minha atividade física, eu preciso colocar minha alimentação numa situação que seja saudável. Preciso assumir esse papel de ter que me alimentar melhor. Eu preciso assumir o papel que eu tenho que controlar melhor alguma doença crônica que eu tenha. Eu preciso pegar meu cartão de vacina e colocá-lo em dia. Eu preciso ir na unidade de saúde, nem que seja conhecer, saber o caminho da unidade, nem que seja abrir meu prontuário, nem que seja verificar minha pressão, nem que seja para conhecer o profissional de saúde que lá está. Então, são esses hábitos que vão fazer diferença para que você possa lá na frente não ter um osso fraco, ter uma fratura de fêmur e não poder mais andar, que você não tenha um músculo fraco e você não consiga ter força para se locomover, para que lá na frente você não tenha problema de um câncer, ter que passar por um tratamento muitas vezes bastante deletérios, que salva a vida, mas que às vezes trazem muitos problemas, que você não possa viver dependente de muitos medicamentos porque você teve um infarto, você teve um AVC, que você não faça hemodiálise. Então, agora, 40, 50 anos, você tem que assumir esse papel. A mulher assume nessa faixa etária aí, porque ela começa a fazer o preventivo, ela começa a fazer a mamografia, ela vai na prevenção ginecológica. O homem também tem que ter esse hábito. Tem pergunta aqui do nosso WhatsApp, 99205-3030. Vamos lá, bom dia. Bom dia, Marcos Dantas, é Tânia da Soledade. Marcos Dantas, eu queria perguntar ao doutor Belísio, se uma pessoa que está com suspeita de uma bactéria que ele não está conseguindo nem engolir, o pescoço está muito inchado. Qual o especialista a pessoa levar essa pessoa com a consulta, um exame, porque para ser tratada? E tu, Belísio? Todo ano é assim, né, Marcos? A gente fala de saúde do homem, o homem está do lado, mas quem pergunta? É a esposa. A esposa. É impressionante como isso acontece. Parabéns aí pela esposa, parabéns pelo menos ao homem que estava ali ao lado, mandou ela perguntar. Vai, pergunta aí. Pergunta aí. Lembra, todo ano a gente comenta a mesma coisa, que quem pergunta são as mulheres. Você vê como é a dificuldade deles assim, buscarem saúde. Bom, essa questão aí assim, não ficou tão claro, mas eu imagino que seja alguma bactéria no estômago, né? O H. pylori. Se for essa questão dele não estar conseguindo engolir porque ele tem uma bactéria no estômago, está doente do estômago, ele precisa ver a endoscopia e tratar essa bactéria. O médico da unidade de saúde, ele faz isso tranquilamente. Se caso seja necessário, o gastro é quem faz isso, né? Se for alguma coisa na garganta, na amígdala, também o médico de saúde da família, um médico generalista, ele trata isso perfeitamente. Ou se for um especialista que precisa, um otorrino, ou se for uma bactéria que eu não sei a origem, não sei, aí tem a infectologia que trata dessa parte. Então, se for uma pessoa idosa, pode procurar a geriatria, que nós estaremos à disposição, ou qualquer outro colega. Pegando o gancho aqui da pergunta do nosso ouvinte, né? Como é que a alimentação tem um papel crucial na longevidade? Marcos, a alimentação, Hipócrates já dizia, né? O nosso alimento é o nosso remédio. Então, é na alimentação que a gente consegue tudo aquilo que o pessoal coloca dentro de pílulas, dizendo que é bom para a imunidade, que é bom para evitar o câncer, que é bom para evitar a artrose, que é tudo na alimentação. Uma alimentação saudável, ela produz substâncias, assim vamos dizer, que são radicais livres, eles limpam o organismo da toxicidade, da inflamação. Então, uma boa alimentação faz isso. Uma boa alimentação mantém seus níveis de oligoelementos
bons para a saúde, para que você possa ter resposta a agressões. Por exemplo, responder a uma infecção de forma adequada, a famosa imunidade. Uma boa alimentação mantém você com peso adequado, uma boa alimentação mantém você com risco menor de ter câncer, com risco menor de ter Alzheimer. Uma boa alimentação, ela funciona no sentido de colocar dentro da gente aquilo que protege e tirar aquilo também que a gente não necessita, aquilo que é deletério da gente. Então, se alimentar bem vai nesse sentido de evitar que você acumule gordura nas artérias e você tenha um infarto, um AVC, que você faça uma ingestão excessiva de carboidrato ou de açúcar, que você tenha diabetes, que você você tenha uma alimentação pobre em fibras e aí você aumenta o risco de ter doenças no intestino, você tem uma alimentação pobre em alguma vitamina, pobre em proteína e aí você tem problemas na musculatura. Então, se alimentar bem, como Hipócrates dizia, é o seu remédio. O alimento é o seu remédio. Começa por uma boa alimentação, uma alimentação, classicamente a alimentação assim, conhecida para que você tenha uma saúde plena, com muitos anos de vida sem doença, é a dieta do Mediterrâneo, a dieta DASH, que você diminui os riscos cardiovasculares, com muitas frutas, cereais, diversificadas, com pouco alimento industrializado, com pouco carboidrato refinado. Então, aqui no nosso Brasil, a gente tem o arroz, o feijão e a carne como uma mistura bastante rica em vários nutrientes, mas precisa de verdura, precisa de suco, precisa de outros alimentos que, principalmente quando a gente vai envelhecendo, a gente precisa aumentar um pouquinho o cuidado nesses alimentos. Não é você sair por aí restringindo tudo e tomando suplemento, não. Se alimentar bem é você diversificar, preferir alimentos naturais e evitar os excessos. Doutor Belísio, obrigado pela sua participação. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Não, Marcos, só agradecer a mais uma oportunidade de estar aqui informando as pessoas e desejar uma ótima semana a todo mundo. São 7h40.